Foram 140 alunos, né, na Faculdade Nacional, lá na Praia Vermelha, Faculdade Nacional de Arquitetura. Anos e anos depois, né, eu comecei a ver que quem é que praticava arquitetura. Tomara que não aconteça com vocês. Tomara que vocês todos pratiquem arquitetura. Mas às vezes não acontece. Né? Por uma razão muito simples. Um grupo muito grande de alunos adquire um emprego público, por exemplo. E as funções dele no emprego público não são correlatas com a arquitetura, mas aqui é o sustento, ele não pode abandonar aquilo em hipótese alguma. E a partir de um certo tempo ele fica com um certo medo de sair, porque não vai saber se a arquitetura vai patrocinar para ele. Ele fica naquele... E essa dúvida de sai ou não sai e tal, bom, ele tenta passar para um lugar em que ele possa fazer arquitetura, mas não tem. Ele vai passar para um lugar que ele vai fiscalizar a construção. Grau 10. Já é um... Mas o desvio, né, de alunos, não por uma questão ou outra, não, é muito grande. Entendeu? É muito grande. Esse percentual, eu não sei, posso dizer que é 45%, até 50% e tal. Na minha turma era maior do que isso. Aliás, eu tenho as reuniões... Todo ano tem um colega meu que faz as reuniões da turma, né? 140 já tem só uns 20 e poucos. Então, isso é tenebroso, mas é a realidade, né? Então, esse percentual existe. Qual é o outro percentual? Esse outro percentual, eu diria o seguinte, daqueles que vão praticar a arquitetura. Vão praticar a arquitetura. Eu divido em dois grandes grupos. O grupo dos que vão copiar a arquitetura e os grupos que vão criar a arquitetura. Olhei pela fisionomia de vocês que vários são centros. O senho está torcido. Uma escola que vai me ensinar a copiar a arquitetura? Não pode ser alguma. Vai tentar ensinar a criar a arquitetura. Mas não é copiar, plagiar. Né? Existe uma diferença muito grande. É que aconteceu isso comigo. Aconteceu com todos os que tiveram êxito na arquitetura. A outra coisa que eu ensinava para os meus alunos, tranquilamente, se vocês gostam de arquitetura, eu perguntava se eles gostavam da arquitetura. Até falava assim, isso é uma turma iniciante, né? Você gosta? Gosta. Se não gostar, desiste agora. Você tem chance de desistir. Está no primeiro ano, não começou nem o curso, bandeia e vai à luta. Não? Por quê? Porque fazer arquitetura precisa gostar. Tem até uma definição, daquelas que eu falei para vocês, que tem várias definições do que é ser arquiteto. Tem uma definição de um engraçadinho, de um arquiteto, deixou o seguinte: ser arquiteto viver com pouco dinheiro, mas com grande satisfação. Não é bem assim, não vai amarrar que o arquiteto vai viver. Mas na realidade a profissão não é uma profissão que você vai ficar trilhardário, entendeu? Uma profissão que você vai, se você gosta de arquitetura e produzir arquitetura, você vai viver de arquitetura. Entendeu? Eu vivi arquitetura a vida inteira, entendeu? Eu não tenho nada, né? Então, essa questão, por que eu falei copiar a arquitetura e criar a arquitetura? O grupo que vai copiar a arquitetura, tirando aquele grupo que por uma circunstância ou outra não vai conseguir trilhar de uma maneira mais fácil, ou às vezes abandonar, ele tem que ter um conhecimento, ele tem que viver de ler revista, ele tem que descer fundo, e todo dia ou toda semana, discutir com os colegas, ele tem que olhar o que os outros fizeram, ele tem que... O repositório, o arquivo que você adquire vendo, discutindo a obra, é o arquivo que vai te permitir sentar na mesa e começar a tentar buscar o teu caminho, entendeu? Esse arquivo é que vai te permitir fazer isso, entendeu? E para isso, para você ficar semanas e semanas em cima, abrindo revista, assinando revista, lendo, discutindo, seminário e tal, é o que vai te dar assim, arquivos para você pensar. Se você não alimentar os seus arquivos, não sai nada. Não? É uma questão. Eu tenho experiências com colegas fantásticas nesse sentido, entendeu? Um colega meu me pediu para fazer a casa dele. Entendeu? Eu, desde a tua casa, você está brincando. Você é arquiteto, eu já arquiteto na costa. Sentei no meu escritório, não sai nada.
não sai nada. Ele optou por construir. Está rico, entendeu? Está rico, optou por construir. Então, esse aspecto do artigo, do aluno ficar viciado em ver o que os outros fizeram. Uma outra atividade que eu fazia muito nas minhas aulas era o que eu chamava de dissecamento da arquitetura. Até uma vez na aula entrou o como é que o colega nosso aí que chama ele? Ney? Não, Ney já faleceu. Eduardo. O Eduardo entrou assim e viu, agora você está dando arquitetura analítica. Eu tive, eu me formei em 58, né? Em 1958 eu me formei, entendeu? Mas nos primeiros anos da arquitetura eu fiz arquitetura analítica. Falei, não deixa de ser arquitetura analítica. Eu chamo de dissecação da arquitetura. Sabe como é que era esse processo de dissecação? Entendeu? Você separava numa turma de 20, 30, 25, separava em 5, 6 equipes, não importa. Dava para cada equipe um projeto, que eu escolhia. Vocês agora vão ter que fazer o percurso inverso. Vocês vão pegar e vão dissecar este projeto. Vão começar abrindo a planta e redesenhando a planta. Mas para cada desenho que vocês fizerem da planta, vocês vão tentar saber, através de pesquisa, por que o arquiteto fez isso. Entendeu? Caminho inverso. E discutir entre vocês. Olha, ele fez isso porque a tendência dele é mais ou menos essa, assim, porque existe um código assim, blá, blá, blá. E depois vão fazer uma maquete, entendeu? E nessa maquete, entendeu, é que vocês vão aprender aquilo que o arquiteto fez. E aí vocês vão aprender a fazer arquitetura. Muito bem, essas são específicas, entendeu? Uma dessas maquetes que eu me lembro, foi interessantíssimo, foi um desses grupos que a gente formou, eles foram destinados a estudar um projeto do Tadao Ando. Tadao Ando, filosofia oriental, fantástico arquiteto, maravilhoso, entendeu? Conseguiu traduzir a arquitetura numa simplicidade. Fazer uma arquitetura simples é mais difícil do que fazer uma arquitetura rebuscada. Tadao Ando fez um projeto, chama-se A Igreja da Luz. Não sei se alguém já viu esse projeto. Ó, se não viu, vamos saber o que é a Igreja da Luz. É a maior experiência, do meu modo de ver, de como que o arquiteto tem que controlar a luz. Eu falava muito também, vocês vão encher de eu vou falar isso. O arquiteto tem que andar com um saquinho no bolso, mas são vários saquinhos no bolso. Cada saquinho desse tem uma coisa que o arquiteto precisa usar no seu projeto. Usar a luz é uma das maiores dificuldades, mas uma das maiores relíquias do arquiteto. Quando ele começa a projetar, ele tira o saquinho da luz e ali eu preciso tratar isso não sobre o aspecto específico da conjunção de 2 planos ou 3 planos. Eu preciso tratar como que a luz chega até ali. Se é externa, se é interna, se é clarabóia, se não é clarabóia. O que tem de projeto dos grandes arquitetos mundiais que trabalharam a luz é inúmero. Vocês pegam uns compêndios de arquitetura, tem vários, não tem um só não, tem centenas. Tadao Ando, para mim, foi o que mais me impressionou, foi a Igreja da Luz. Então eu falava para o aluno, o Tadao estava com um saquinho de luz na cima, ele falou, tem que pegar ali, tem que jogar naquele canto. Tem que jogar naquele canto. É uma igreja que é de uma simplicidade brutal e que ele iluminou a igreja com tal sentimento de introjetação espiritual, entendeu? Fazendo rasgos no concreto. E ele é tão genial que ele pegou uma das faces, é um poliedro, a face final, onde tem o parlatório lá e tal, né? É uma cruz. E aquela cruz que filtra por aquele aspecto, mais esse septo de concreto que consegue fazer uma luz indireta, fantástico. Com esse grupo de alunos que fizeram a Igreja da Luz, eu falei, vocês vão fazer uma maquete de uma escala maior. Eu falei, por que, professor? Porque quando acabar a maquete, vocês vão fazer um furinho, entendeu? Do lado específico, eu vou falar, e vocês vão olhar pelo furinho
o que essa luz significa dentro desse espaço religioso. Eu leio, é fantástico. Está dando ainda. Tem um projeto dele que é excepcional também, que é um centro de meditação, uma sala de meditação. Quando você vê a sala de meditação, ela é circular e sobe. Pé direito, fantástico. Pé direito, uma influência brutal na emoção do indivíduo. Pé direito. Mas o cara também que eu notei aqui. Lá em cima, ele controlou a luz. Você entra, se fecha ali sozinho. O som o silêncio é absoluto, e a única coisa que penetra nesse ambiente é a luz. Segundo a filosofia japonesa, que é uma brutal quantidade de filosofia pura, você entendeu? Era a maneira pela qual você tinha a capacidade de se abstrair do mundo exterior e meditar sobre aquilo que você estava buscando. Então, está lá o ano, olha só, um círculo, um cilindro, controle de luz específico, controle de tudo, textura da parede, isso tudo e tal, permite com que, em vez de você pagar 400, 500 para uma sessão de análise, você vai para lá e faça isso. Isso é arquitetura, entendeu? Quer dizer, eu estou querendo passar para vocês, no sentido, coisas que eu acho que são brutalmente importantes, entendeu? Vamos corresponsabilizar um pouco mais vocês nisso, entendeu? Tem dois camaradas, um chama-se Lyotard, né? Jean-François Lyotard. Alguém estudou filosofia aqui? Ninguém? Façam que nem Oscar Niemeyer. Entre no curso de filosofia, vocês vão aprender arquitetura muito. Entendeu? Jean-François Lyotard, né? Ele tem uma frase, para não errar, eu só escrevi aqui, porque eu poderia dizer o sentido da frase, mas eu quero só produzir o seguinte: a função da obra de arte é a invenção de um outro jogo de linguagem, um outro artifício. Puramente, né? A intenção da obra de arte é a invenção de um outro jogo de linguagem, ou de um outro artifício. É um arquiteto que influenciou muito a pós-modernidade. Ele corresponsabilizou o arquiteto no sentido de não ser somente no grupo dos copistas, vamos assim dizer. O grupo dos copistas que eu estou selecionando para vocês é 45% dos arquitetos que vivem dos que trabalham, entendeu? E olha, tem arquitetos mundialmente reconhecidos que se influenciaram de tal maneira pela obra dos seus colegas ou da obra dos gênios, que passaram a fazer uma arquitetura com um grau de simultaneidade parecida. Entendeu? Fizeram excelente arquitetura. Excelente arquitetura. Entendeu? Então, não tem nada a ver com plagiar. Plagiar é um negócio que não existe na intenção da arquitetura. Mas, obviamente, desse grupo que eu acho que serão os melhores arquitetos do mundo, que pertencem a esses que... Esse grupo dos copistas é aquele que eu falei para vocês. Vocês têm que diariamente ler revistas, escutar livros, participar de simpósios, reunir grupos de vocês, discutir arquitetura, saber para que o repertório de vocês seja de tal forma que permita vocês fundirem a cabeça ou não fundirem a cabeça no estudo da proposta arquitetônica ou da proposta do espaço, qualquer que seja o espaço. Essa frase de Lyotard é significativa. Mas tem um outro cidadão, linguista, um linguista. Esse linguista chama-se Saussure. Ele também é fascinante, porque ele estuda a linguagem. Então a linguagem, né, o que é? Ela é composta da língua e da palavra. Você somando a palavra que forma a língua, né? E você tem a estrutura da linguagem. Ele mostrou o seguinte, que a língua eu vou usar a palavra que eu dei para vocês, a língua é dos copistas. A língua é a coisa que foi aceita. A língua é aquilo que, de uma certa forma, a sociedade já incorporou, que não estranha ninguém, que você conversa, nada de novo, eu falo a minha língua, ou eu estou falando a sua língua. Ela é uniforme. Ela não causa impacto nenhum. A palavra causa impacto.
A palavra pode ser estranha, a palavra, mas é a palavra que vai sustentar a formação de um novo conceito da língua. E essa palavra, ela resiste ao tempo, até que você assimila a palavra e ela se incorpora e passa a ser novamente uma cultura aceita. Ele estabeleceu isso, Saussure, dizendo o seguinte, aplicando isso à arquitetura. Os que falam a língua na arquitetura fazem aquilo que é aceito. Vocês estudaram a obra de Richard Neutra? Ninguém viu a obra de Richard Neutra, um arquiteto americano fantástico. Fez as mais bonitas residências do período em que ele apareceu. Eu tenho 2 livros só dele. Né? Como tenho vários livros do Frank Lloyd Wright, que é um expoente brutal na arquitetura para mim. Mas se você pegar um livro do Neutra, Richard Neutra, desse tamanho, você vai ver que as casas são todas iguais. Todas iguais. Né? Ele muda o somatório dos planos. E tanto é que você olha e reconhece. Esse é Neutra. É comum. O projeto dele é comum, então tem um projeto belíssimo. Portanto, evidentemente, ele se influenciou por vários arquitetos, né, teve uma influência grande, mas ele produz obras fantásticas. Qual é o outro exemplo que eu posso dar dessa questão? Vivaldi. Quem é que gosta de música? Todos. Vivaldi. Vocês conhecem o Vivaldi? O mestre veneziano? Não? As 4 estações, os concertos de Vivaldi. Né? São fantásticos. Só que tem um outro mestre tão fantástico quanto o Vivaldi, que chama-se Stravinsky. Né? Pássaro de Fogo. Entendeu? Stravinsky escreveu um livro, resultado de 7 conferências que ele fez. Nesse livro, ele critica Vivaldi. Ele não fala mal de Vivaldi, mas ele fala uma frase que se adapta perfeitamente a isso que eu estou falando para vocês. O mestre veneziano escreveu as suas sinfonias e as suas músicas, escreveu a mesma música 450 vezes. Porque tinha uma uniformidade brutal na música de Vivaldi, não? Aquele que a música de Vivaldi reproduz sempre. Então você ouve uma música de Vivaldi, mas parece muito parecida, mas é muito parecida. Esse é exatamente a língua, é o arquiteto da língua, é o músico da língua. Não? Agora vem um cidadão chamado Schoenberg, que revolucionou a escala musical. Como? Ele disse o seguinte: por que eu tenho que ficar preso à dodecafonia, né, que Schoenberg fez? Por que eu tenho que ficar preso a 7 notas, né, exclusivamente, sendo que toda a composição é baseada na tônica? Todas as grandes composições da música são baseadas na tônica. 7ª Sinfonia de Beethoven em Sol maior. 5ª Sinfonia de Bach em Dó sustenido menor. Tal. Então, a tônica da música é aquela, ou seja, toda a concertação, entendeu? Daquilo que vai apontar o caminho da música está baseado na tônica. Ele rompeu com isso. Ele destruiu e criou o atonalismo. Entendeu? A música dele é difícil, a música da palavra. Entendeu? É muito difícil de ser assimilada. Provavelmente daqui a pouco começa a ser normal assimilar, como você assimila diversas tipologias de música, entendeu? Que são criadas dentro do contexto popular. Eu estou querendo situar para vocês, no fundo, eu quero dar para vocês um sentido de que saiam dessa escola, vocês vão se formar, né? Vão ter aprovados, né? Mas não pensem que é fácil fazer arquitetura. Não pensem que é fácil. É muito difícil fazer arquitetura. Entendeu? Se vocês ficarem no grupo do que eu falei que vocês, né, do Neutra, do Vivaldi e tal, vocês serão os melhores arquitetos do mundo. Por quê? Porque pouquíssimos artistas, pouquíssimos arquitetos
entram no campo da língua. Eu diria que 2, 3% são aqueles que invertem a ordem e criam, entendeu? Esse potencial, aí você vai ter os grandes mestres da arquitetura, são os que dão essa força. Mas, obviamente, busquem esse impacto, mas não fiquem desanimados se não conseguirem, mas fiquem no grupo, entendeu? Daqueles que são fantásticos arquitetos, entendeu? Fantásticos, entendeu? Mas que diariamente tem que alimentar a cabeça de vocês, e porque essa alimentação de cabeça, entendeu? Eu fiz isso, entendeu? Agora estou fazendo um pouco menos agora, que eu estou numa atividade que está me tomando quase todo o meu tempo, entendeu? É dentro do urbano, entendeu? Então, eu fiz isso. E você vai buscando caminhos. Eu pego todas as revistas que eu tenho, todos os livros que eu tenho de arquitetura, esse caminho eu não vou seguir. E me machuquei em alguns caminhos, entendeu? Teve uma corrente de arquitetura que eu tinha uma certa identificação, que era uma força criativa do concreto e tal, né? O Corbusier estudou o concreto, e tiveram alguns arquitetos que potencializaram o uso do concreto. Essa residência que não foi aceita pelo meu cliente foi uma das casas que era, né, concreto. E eu fiz algumas obras em concreto que foram mal construídas, mas eu gostaria que fossem bem construídas, porque era uma arquitetura de força. Entendeu? Por quê? Eu me influenciei. Eu vi, entendeu? Agora, os próprios arquitetos que se traduziram uma linguagem mais fácil ou mais social, como Le Corbusier, por exemplo, né? Que foi um cara que começou fazendo arquitetura social, a arquitetura em vez da revolução, a casa citoyen, a produção em série, tá? Os conjuntos habitacionais, a estrutura livre, tudo isso é muito social, entendeu? É óbvio que ele teve a capacidade de fazer também essa arquitetura que não é da palavra, é da língua, mas muito bem aceita. Mas de repente deu um toque de genialidade dele, entendeu? O toque de genialidade que ele pulou rapidamente para o grupo dos arquitetos que trabalham na língua, dos 2, 3%. Entendeu? Conchamp. Conhecem o projeto de Conchamp? Conchamp é uma explosão de genialidade, de sensibilidade, entendeu? É uma arquitetura que você fala, mas não é Le Corbusier, Le Corbusier puro. Mas é a explosão da criatividade, é a explosão de Lyotard, entendeu? O sentido da arte é ser revolucionária, é ser criada, entendeu? E essa explosão deu na cabeça de Le Corbusier, entendeu? Então você vê que essas coisas, as coisas são tranquilamente. Eu acho que eu vou dando um caminho, mas para dizer no final algumas coisas que eu gostaria de deixar com você, por exemplo. Né? Quem mudou ou pode mudar o conceito do espaço arquitetônico? Vocês. Como é que esse espaço foi mudando ao longo? Entendeu? Rapidamente, para vocês entenderem, mais da metade disso que eu anotei para falar para vocês, eu já espontaneamente fui falando, entendeu? Fui abordando. Eu tenho 3 movimentos de arquitetura que eu acho que são importantes. Começando, não lá de trás, não lá do Fórum Romano, nada disso, não, dos grandes arquitetos do Renascimento, não. Começando agora, né, da vivência. Vivência para mim, vocês nem tanto e tal. Há um movimento moderno, né? Movimento moderno que expressa hoje, eu digo lamentavelmente por um aspecto, a maioria dos projetos brasileiros. Né? É a arquitetura que o Oscar se influenciou, é a arquitetura que o Afonso Eduardo Ride se influenciou, o Ride tem um conjunto de Pedregulho ali, que foi restaurado agora. Entendeu? Mas a arquitetura do Ride é maravilhosa. Entendeu? É o arquiteto, é o conjunto que o Fábio Penteado se influenciou, é o movimento moderno. E é um movimento moderno que deu grandes arquitetos. Mas, de repente, o movimento moderno começou a perder estrutura. Eu vou fazer uma afirmativa para vocês. Até hoje, recentemente teve um concurso de arquitetura entre os jovens arquitetos, mas também os mais antigos, e eu não participei do júri, mas eu fui ver o resultado. Eu vi todo o resultado com a banca tal jogador e eu falei assim, tudo bem, mas ainda nós não libertamos os projetos
do modernismo. Continuamos lá atrás. Entendeu? Por quê? Porque foram feitas obras fantásticas. Entendeu? Mas o moderno começou a se desgastar. Primeiro que ele começou a ser um pouco ascético. Entendeu? Segundo que ele começou a ser um pouco frio. Mies van der Rohe. Vocês conhecem a obra de Mies van der Rohe? Os edifícios puros. Menos é mais. Ele falava, quanto menos detalhezinho e tal, a arquitetura é maior. Os edifícios puros, o vidro, o aço. Entendeu? Mas tem um pavilhão de Barcelona que Mies van der Rohe fez e chão puro, de granito claro, estrutura metálica, entendeu? Os móveis são a cadeira Barcelona, entendeu? Que é aquela cadeira de aço inoxidável, o couro tem que ser especificamente naquela cor, tal, né? Então, você olha, é um ambiente frio. Tudo bem. Eu não me encaixaria muito bem nesse ambiente, senão, minha filha agora, a filha mais velha, né? Está reformando o apartamento dela, tal, vou pôr o piso frio. Uma tábua aí gostosa, tal, entendeu? É muito mais agradável, tal. Não, ela quer o piso frio, tal. Né? Mas a arquitetura foi ficando um pouco ascética demais. E o ser humano não é ascético. Por isso que eu estou forçando tudo aquilo que eu falei no princípio, né? Desde Protágoras, desde Vitruvio e tal, entendeu? A essência da arquitetura é o ser humano, a essência, entendeu? E o ser humano não é ascético. Ele pode ser, entendeu? Ele pode até buscar, mas ele gosta de um pouco de uma criatura, de um ambiente que é um pouco mais acolhedor, entendeu? É o complexo no ninho, né? Por que a pessoa, quando está extremamente down, entendeu? Ela busca o carinho, ela busca o aconchego, ela busca se de repente um filho, se vocês não passaram, vão passar, não tem problema nenhum, tal, de repente vocês se sentem extremamente desprotegidos por um distúrbio emocional, aflitos, com depressão, lá, vocês querem o quê? Vocês querem andar na praia, tal, andar numa cadeira? Não, vocês querem aconchego, vocês querem ninho, né? Na situação certa. A arquitetura tem que ser um pouco isso, não? Ou melhor, bastante isso. Pode ser até que seja dentro do grau de acessibilidade e tal, mas não é isso. Tal. O que aconteceu? O movimento moderno começou a ser empurrado para trás. Entendeu? Não só na arquitetura, também no urbanismo. A Carta de Atenas, que vocês também já ouviram falar na Carta de Atenas, entendeu? No urbanismo. O que era a Carta de Atenas, que foi promulgada na mesma época desse movimento moderno? Morar, trabalhar, divertir e circular. Como se uma cidade fosse organizada dessa maneira. Aqui você mora, aqui você trabalha, aqui você se diverte e aqui você circula. A filha do Lúcio Costa, que foi minha companheira de turma, eu fui muito amigo do Lúcio Costa, mas nunca tive coragem de discutir isso. Tinha um respeito incrível, tinha um respeito incrível por ele. Né? Uma vez que eu convidei ele para vir aqui na escola, ele vira para mim assim, eu até brinquei com ele em italiano, ele falou assim, Afonso, sono muito estanco, eu estou muito cansado, entendeu? E não veio. Mas a filha dele, que foi minha companheira de turma, de 5 anos da faculdade, ela veio falar aqui, eu falar para os alunos, isso que eu estou fazendo aqui e tal. E eu provoquei. Pô, repudiado. Os alunos adoraram, né? Porque ela defendendo o Lúcio Costa e eu falando que Brasília era uma cidade da Carta de Atenas. Era uma cidade racional. E as cidades não são racionais. Entendeu? Quando é que a evolução da Carta de Atenas, do Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, né, que era o congresso que se realizava para discutir a arquitetura moderna, quando é que ele rompeu? Com Aldo Van Eyck. Aldo Van Eyck chegou no congresso e falou o seguinte, vamos fazer uma proposta. Em vez do Congresso Internacional de Arquitetura Moderna propor né, morar, trabalhar, divertir e circular, por que ele não propõe casa, rua, bairro, cidade?
Quando você pensa nisso, você pensa na casa, que está no bairro, o bairro está na cidade, o está no lugar, ele está na cidade. Então, a cidade é um termo que não é ascético. Pelo contrário, a cidade é dinâmica. Não? E o ser humano vive. Não? Você vê as transformações que aconteceram. Veio rapidamente a pós-modernidade, injetou o Charles Jenkins, o companheiro máximo da pós-modernidade, e injetou